está militando em oração. E a palavra que eu tenho para hoje, irmão, é sobre tempos de guerra. Segunda-feira eu estava na reunião de pastores, onde estavam os grandes pastores aqui de Pernambuco, alguns políticos, justamente para orar, traçar planos e estratégias para estar intercedendo pelo Brasil. E o pastor falou uma palavra que dessa palavra me veio essa palavra que eu vou trazer para você. Ele disse, olha, ele dizendo assim, eu sou policial militar, estou armado, minha arma está aqui. Se entrar um bandido aqui, ou é eu ou é ele. Por quê? Porque eu estou treinado para guerra. Policial militar. Pode ver. Eles entram num ambiente já, não se sentam com as costas para a rua, né? Está sempre, porque ele foi treinado para a guerra. E eu meditando nessa palavra, ele disse assim, mas nós não estamos guerreando, porque nós não fomos treinados para a guerra. Nós somos da paz. Nós somos do amor. Deixa disso. É assim mesmo. Mas existe tempos de guerra e tempos de paz. Se nós estamos aqui, irmãos, na igreja orando, lendo a Bíblia, é porque houve um tempo de guerra e de perseguição, onde muitos dos nossos irmãos deram a vida por essa palavra que nós estamos hoje diante dela. Então, eu fiquei pensando nisso realmente. Nós somos pacíficos e muitas vezes passivos diante de uma luta. Nunca na história do Brasil, irmãos, eu que sou evangélico, crente, há muito tempo atrás, eu nunca vi o risco tão grande de o inimigo invadir a nossa terra como estamos vivendo hoje. Nunca vi o risco tão grande como estamos vivendo hoje. Uma guerra espiritual. Já estava tudo planejado. Mas o Senhor destruiu os planos do inimigo. Como igreja, irmãos, a igreja acordou. Esse engano de dizer que a igreja não pode se envolver ou falar de política. A igreja se despertou. E isso tem sido um choque para muitos, porque isso ainda é novo. Quando a igreja começou a se levantar para influenciar a política? Esse ano. Foi ou não foi? Quantas vezes a gente se envolveu ano para trás? Nenhuma. E nossa igreja, irmão, tem leis. As leis são o estatuto da igreja. Mas nós somos regidos pela lei do mundo ou não? Sim ou não? Tem que obedecer. Quando o decreto fecha a igreja, nós fechamos. Fechamos ou não fechamos? Por que a gente fechou? Porque nós somos sujeitos a leis. E quem faz a lei humana? Deputados e senadores. Então, meu irmão, não tem como a igreja não se envolver. Quantos estão entendendo aqui? Vai aparecer muitos inimigos enganando, dizendo, olha, a igreja não pode, a igreja não pode. Eu ouvi isso a minha vida toda. Eu ouvi isso a minha vida toda. Igreja fora de estado, e eu estava alienado. A igreja se levantou e fez a diferença. A igreja brasileira está vivendo o maior risco da história. Um risco real. E esse risco, esse perigo se chama socialismo. Está batendo na porta, querendo entrar. Pastor, o que é socialismo? Socialismo, irmão, é a preparação para o capitalismo. É a preparação para o capitalismo. E eles têm pilares. Ele foi construído por homens ateus malignos, Karl Marx, Lenin e outros. Então, pela origem de quem veio,
já é, para mim, como cristão, rejeitar. Pela sua origem. Eu peguei alguns pilares para mostrar a você mais ou menos o que é. Primeiro pilar é contra a propriedade privada. Então a tua casa não é tua. A tua casa é do Estado. Eles também não apoiam diferentes classes sociais. Médio, rico, pobre. Você já ouviu alguém dizer aí na mídia que odeia a classe média? Hoje, irmãos, segundo as pesquisas, quem está tirando 10 mil reais, ele é da classe média alta, 10 mil reais. Então, se você ganha 10 mil reais, você é classe média alta. Então, para eles, todo mundo tem que ser igual. Isso é bom ou é ruim? Seria bom se fosse todo mundo igual, cheio de dinheiro, mas é todo mundo igual na pobreza. Tudo que eu produzo não é meu. É do Estado. Você acha isso justo? Sim ou não? Eu planto um roçado de macaxeira. Eu limpo o mato, trabalho feito condenado, minha mão estoura de calo, enquanto você está sentado, descansando. Quando aquela macaxeira crescer, eu vou ter que dividir com você parte igual, ou partes iguais. Isso é justo? O que é que você merece? Nada. Isso que eles pregam. Outra coisa. Não apoia as classes sociais. O fim do capitalismo. Que é o capitalismo? Você comprar. Você compra, vende, compra, vende. Não é o modelo ideal, eu concordo. O meu modelo de governo é a teocracia, onde Deus comanda. Mas dos sistemas de governo, melhor é o capitalismo. Por quê? Esse celular eu tenho que comprar outro. Mas quantas pessoas estão alimentando a sua família porque eu comprei esse celular? Hein? Quem produz a placa, quem produz a borracha, quem produz o teclado, quem faz a configuração. Muita gente está ganhando dinheiro aqui e alimentando a sua família. Eles são contra o capitalismo. Interessante que nenhum socialista comunista, quando tem a oportunidade de sair do país, vai para um país comunista socialista. Eles vão para um país capitalista. Por que não vai para Cuba? Por que não vai para a Venezuela? Por que não vai para a Argentina? Irmãos, a Argentina é socialista. Mas eu estava ali orando e sabe por que a Argentina está falindo? O Senhor ministrou no meu coração agora. Ele disse, sabe por que a Argentina está falindo, filho? Não é nem por causa do socialismo. É porque liberou o aborto. Quem libera aborto, irmão, está assinando a sua falência. A questão é espiritual. Acorde. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E eu vou continuar falando. Eu vou continuar. O Senhor não me pediu para parar. Pediu para continuar. Eu vou continuar. Muita pancada estou recebendo. Muita pancada. Mas, tempo de guerra, a gente não pode parar. Então, o que acontece é isso. Também um Estado sem religião. Para eles, irmãos, a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? É uma droga. A religião para eles aliena, porque eles vão para o humanismo. O que é o humanismo? É a ciência em primeiro lugar. Se não for explicado cientificamente, não tem valor. Irmãos, nós somos só corpo, sim ou não? Nós somos corpo, alma e espírito. Quem age no corpo é a ciência, é a medicina.
quem age na alma, a psicologia, a psiquiatria, mas quem age no espírito é a igreja, é a palavra de Deus, cada um no seu quadrado. Então o mundo está muito humanístico, humanismo, onde o homem ele é detentor do seu destino. Se não for explicado cientificamente, não tem valor. Isso é o quê? Engano. Isso é engano. Essa porta é muito limpa. Vou botar um adesivo aí. Pode deixar aberto se quiser. Então, irmãos, é isso. Mas veja o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3, versículo 1 a 8, que eu nem li. Esqueci de ler. Versículo de 1 a 8. Eu vou ler o 1 e o 8 para economizar em casa, você lê os 8. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E aí o versículo 8 ele vai dizer: tempo de guerra, tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos no tempo de guerra ou no tempo de paz? Diga para o seu irmão, estamos no tempo de guerra. Nós estamos no tempo de guerra. E como eu falei do policial, como cristãos, nós somos formados para a paz. Nós somos pessoas do bem, pessoas pacíficas. Nós não queremos guerra. Nós não queremos guerra, porque nós somos da paz. Mas existe momento, irmãos, que nós temos que nos levantar para a guerra, porque para haver paz tem que haver primeiro o quê? A guerra, e nós estamos em tempo de guerra. Estamos num tempo de guerra. Muito forte, muito forte. Não se engane, não se iluda. As leis dos estados nós temos que obedecer. As leis influenciam a vida da igreja e do cidadão. Quando vem leis sobre nós, nós temos que obedecer. Nós somos pacíficos e às vezes passivos, porque nós temos muitas vezes medo de nos posicionar. Conheci um pastor da denominação que eu vim, e ele disse: meu pastor, eu sei que tudo que você faz é certo. Eu quero isso para a minha vida, mas eu não tenho coragem de passar para a igreja. Aí na minha mente veio covarde, frouxo. Deus não usa covardes nem frouxos. Ele usa pessoas que são o quê? Corajosas. Então, se pessoas têm medo de se posicionar, porque vai perder seguidor, porque vai perder membro, ovelha, porque as pessoas vão sair, então ele vai ser engolido. As minhas mãos, eu não vou ser cúmplice. As minhas mãos não vão estar sujas de sangue por uma omissão. Por uma omissão. Estava ali conversando com duas pessoas. E a batalha foi grande, irmão. A batalha foi grande. Mas eu me posicionei. Está errado, não é isso. Não, mas isso não é isso. Não. Você precisa se levantar, meu irmão. Porque nós estamos num tempo de guerra. A igreja não pode falar de política. A igreja não pode se envolver na política. Quem falou isso para você? Quem foi que te falou? Eu falo muito sobre isso, irmão. Infelizmente, profeta de carne não tem valor. Infelizmente. Precisa alguém lá de fora dizer. Uma pastora famosa aí na mídia, não vou dizer o nome, mas ela trouxe uma palavra que despertou muitos cristãos daqui da igreja, coisa que eu venho falando
há muito tempo atrás. Interessante. Quem disse para você que a igreja não fala de política? Nós estamos no mundo ou estamos no outro mundo? Nós temos as nossas leis próprias onde o Estado não se envolve? Não. Nós obedecemos às leis que são criadas. Então nós precisamos falar de política, nós precisamos falar de sexualidade nas nossas igrejas. A igreja vem com a capa tão grande de santidade que não se fala em sexo. Aí os nossos jovens vão aprender aonde o sexo? O sexo pervertido nas universidades, nas faculdades. Você tem que aprender sobre sexo aqui, meu irmão. Sexo que é aprovado por Deus. A sexualidade que é aprovada por Deus. Quando saiu aquela reunião, aí um pastor me chamou e disse: Nivaldo, vem cá. Faz o teste, meu irmão. Pega os jovens da tua igreja, os adolescentes, e diz assim: vamos conversar sobre o mundo, política. Você pode falar o que você quiser, não vai ter nenhum problema. Eu vou lhe ouvir. Faz isso, Nivaldo, para tu ver. Você vai sair doido correndo pelas opiniões que os teus jovens e os teus adolescentes vão ter a respeito de princípios bíblicos. E eu fiquei pensando nisso. E ele disse: pastor, as nossas igrejas é um queijo suíço. Está perfurado de más ideologias malignas, antibíblicas. E eu fiquei meditando nisso. E aquilo, irmãos, angustiou meu coração. Eu fiquei muito angustiado. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia da tua igreja. Os filhos das trevas são formados para a guerra. Nós somos da paz e nós vamos sendo oprimidos e massacrados pelos filhos das trevas. Os movimentos que se levantam organizados, coesos, fechados, eles estão guerreando e muitas vezes estão vencendo batalhas que era para a igreja vencer. Mas nós estamos o quê? Recuando, porque eu não posso me envolver. Cúmplice. Morno. Deus vai vomitar da sua boca. Partai-os de mim. Todos que são cúmplices ou defendem de igreja não pode se envolver. O ideal, irmão, seria que todos os candidatos tivessem conselheiros que fossem temente a Deus. Ideal. Mas a grande maioria, os seus conselheiros, são satanistas, umbandistas, espíritas. E você acha que ele vai criar lei para beneficiar quem? A igreja? Sim ou não? Não. É tempo de mudar. O Brasil se despertou. A igreja brasileira se despertou. E eu creio que essa conscientização vai chegar. Pastor, a política é suja. Mas quem é que muda, irmãos? Os caras são corruptos. Quem é que muda? Quem é que transforma? A Bíblia diz: quem rouba não rouba mais. Quem pode transformar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ou a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, quem é que pode mudar? A igreja do Senhor, colocando lá homens e mulheres de Deus. Vai continuar sujo, vai continuar podre, corrupto? Não. A igreja se levanta e coloca lá homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu creio que tem pessoas que vão se corromper, como nas nossas igrejas. Tem crente que peca, mas nem todos. Eu creio que há homens honestos, fiéis, que não aceitam suborno, não aceitam corrupção, homens cheios do Espírito Santo, que foi Deus que colocou lá.
através da sua igreja que abriu os olhos e disse: eu vou colocar um homem de Deus lá. O Lenin, que é um discípulo de Karl Marx, ele disse algo interessante. Acuse do que você faz. Chame-o do que você é. Homofóbico, fascista, ladrão. Não é? Acuse do que você faz. Chame o que você é. O tempo que nós estamos vivendo não é de paz. Não é de brincadeira, não é de festa. O tempo é o tempo de guerra. Para estabelecer a paz, nós precisamos de guerrear hoje. Se você amanhã quer ter paz, temos que guerrear hoje. É hoje a igreja se levantar em guerra. Estamos numa guerra, irmãos, e nós sabemos que a nossa guerra é espiritual. Nunca sofri tantos ataques do Satanás nesses dias. O Senhor me pediu para ser intercessor do Brasil. Está com a bandeira o tempo todo. Eu que fui desobediente, não cumpri. Mas era para o mês passado estar com a bandeira do jeito que eu estou. O Senhor me pediu isso. Eu disse: é loucura, isso é da minha cabeça. Isso não é de Deus, não. Intercessão pelo Brasil. Tempo de guerra. Tempo de preparar para a guerra. Uma guerra. O que acontece numa guerra? Uns se ferem. Alguns irmãos vão ficar feridos. Igreja se envolvendo com política. Igreja militando com política. Pastor se envolvendo com política. Pastor tem que cuidar da espiritualidade deles. Do povo. Vou colocar pastor não sei o quê. Uns se ferem. Outros morrem. E outros vivem e são vencedores. Qual grupo você é, meu irmão? Do que estão feridos, não me envolvo. Dos que morreram já, morto. Ou você é do grupo que estão vivos, guerreando para a vitória? Porque depois da vitória tem os despojos de guerra. Depois da guerra, irmãos, e da vitória tem os despojos de guerra. Sabe o que é despojo de guerra? Bênção. Nós estamos guerreando. Mas a nossa guerra, irmãos, não é pau, espada, revólver, discussão, briga, facada, não. A guerra nós travamos jejum, oração, passe no pó. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Veja algo interessante. Algo interessante. 2 Coríntios 10. Irmãos, não estou aqui para alienar ninguém. Viu? Eu estou explicando. Você tem o seu livre-arbítrio. Amém? Estou falando o que é. Se você quiser acreditar em mim, amém. Se não quiser acreditar em mim, misericórdia. Acredite no seu professor, maconheiro, esquerdista. Viu? Aí você escolhe. E você diz assim: quem quer o meu bem? Faz um teste. Você pega o telefone do seu professor e de madrugada você liga para ele. Professor, me socorra aqui na minha casa. Para ver se ele vai. Depois você liga para o seu pastor. Para ver se ele vai. Faça o teste. Mas há uma ignorância espiritual muito grande. Nem todas as igrejas estão preparadas para a guerra. Nem todas as igrejas têm entendimento da batalha espiritual.
Cuidado com o que você está ouvindo por aí. Pois as armas da nossa guerra não são o quê? Terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo vãs filosofias, ensinamentos filosóficos. A filosofia é a busca da verdade, do saber. Então, da arrogância, destruindo as vãs filosofias, da arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, a nossa guerra, irmãos, é ideológica. Já foi profetizado por Daniel. Então, qual é a guerra? Tirar as pessoas com as vãs filosofias, a ciência, o humanismo, para longe do conhecimento de Deus. Muitos dizem, o nosso Deus sou eu. A palavra Deus, D-E-U-S. Se tirar o D e o S, fica o quê? Eu. E com essas filosofias, vãs filosofias, eles vão entrando na mente das pessoas e vão afastando essas pessoas do conhecimento de Deus. A nossa guerra é essa. Socialismo tira Deus. O Estado é Deus. O homem é Deus. O humanismo, o homem é Deus. O ateísmo, Deus não existe. Os criadores desse movimento eram ateus. Deus não existe. E ele vai dizer, destruindo a filosofia vã, a arrogância que leva o homem para distante de Deus, e vamos dominar todo o nosso pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, muitos cristãos, quando vai numa faculdade, na universidade, se desvia. Não tem estrutura. Vai na cabeça de professor, a cabeça de Karl Marx, a cabeça de Lenin. Você vai estudar muito Freud, o id, o ego, o superego, consciente, inconsciente, pré-consciente. Você vai estudar muito Adler sobre o humanismo. Você vai ver muito Carl Roger, você vai ver muita coisa que todo mundo diz que Deus está fora. E o que é que vai te sustentar? A minha consciência firmada em Cristo Jesus. Não é o que Freud diz, é o que Deus diz. Muitas vezes eu choro na sala de aula, irmão, contemplando a grandeza de Deus. Ninguém nunca me perguntou por que eu estou chorando. Queria que perguntasse. Rapaz, por que está chorando? Porque eu estou vendo que Deus é Deus maravilhoso. Pela constituição humana, os neurônios, as sinapses, tudo perfeitamente, milimetricamente perfeito para um bom funcionamento. Só Deus pode fazer um negócio desse. Sistema nervoso, central, periférico. Só Deus, irmãos. Não tem outro, não pode ser algo que foi criado uma explosão. Deus puro. É Deus puro. E as vãs filosofias quer tirar o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que é um conhecimento carnal. Todos eles, eu escuto muito a dizer, eles não tiveram uma vida muito boa. Ele levantou essa teoria, mas a vida dele terminou na miséria. Ele levantou essa teoria, mas ele morreu viciado em cocaína. Ele levantou essa teoria e eu ali glorificando. O Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor é exemplo de vida para a minha vida, não esses homens. Sabe o que é isso, irmãos?
os meus pensamentos carnais, eu tornei obediente a Jesus Cristo. Pode falar o que for. Sabe o que é que eu quero lá? Diploma, só isso. Porque tudo que a gente faz, estuda, é o que a gente faz aqui. Diga para o seu irmão aí, meu irmão, abre a tua mente, meu irmão. E deixa Jesus entrar. Então, destruindo as vãs filosofias e levando nosso pensamento a Deus. E que armas nós vamos usar, pastor? Eu vou sair daqui pegando pau e vou matar todo mundo agora? Não, meu irmão. A vida do crente, as armas do crente, ele vence de joelho. De joelho. Nós estamos sendo ameaçados. Nós não vamos brigar, não vamos matar ninguém. Mas também não vamos nos calar. Não vamos nos posicionar. Vamos defender o que cremos. Princípios bíblicos. Ninguém vai calar minha voz. Pastor, mas muita gente não vai gostar, vai embora. Muita gente não vai gostar, vai deixar a igreja. Não posso ser cúmplice, irmão. Eu não posso ser refém da minha mente, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Por muitos anos eu vivi preso dentro de uma religião. Querer dar um glória no poder, não querer me alegrar em não poder. Sou livre. Você é livre. Jesus te criou para a liberdade. Ele te libertou. Você é livre, meu irmão. E Efésios vai dizer qual é as nossas armas. E ele diz assim: revesti-os de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra seres humanos, amém? Nossa luta não é contra PT, não é contra Lula. Nossa luta não é contra os irmãos que ainda votam nesse partido. A nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia diz principados que quer entrar no Brasil. Potestade que quer dominar no Brasil. E dominadores que está dominando a mente de muita gente. Nossa luta é contra esse tipo de gente. Demônios, dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, é cegueira. E eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é a cegueira espiritual, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu militei, eu fui a favor, eu pedi votos, não comprei votos, pedi votos na eleição retrasada para uma mulher. Eu lutei para que ela chegasse ao poder. E ela chegou. Não terminou, mas chegou. Eu estava cego. Quem estava me dominando? Os dominadores. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me libertou. E hoje eu posso ver. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta é espiritual, irmãos. Principados e potestades querem entrar no Brasil para destruir, mas não vai conseguir, porque existe um exército que está orando, jejuando, clamando o nome do Senhor, e o Senhor, ele estraga projetos e festas. Domingo a festa estava marcada, estava programada, mas o Senhor entrou com a sua mão poderosa e destruiu para dar vitória ao povo de Deus. Principado não entrará, dominadores
será expulso da mente do povo. Porque, irmão, só sendo diabólico para entender o que se passou e apoiar quem está se apoiando, meu irmão. Negócio das trevas, é negócio das trevas. Por esse motivo, vista a armadura de Deus, a fim de possar resistir firmemente do dia mau, e havendo batalhado até o fim, você vai permanecer inabalável, sem retroceder. O exército do Senhor não retrocede, ele avança, e quem recua é o inferno. O inferno é que recua. O diabo é que recua, a mentira é que recua, a corrupção é que recua. Não a igreja que recua, não, a gente não se envolve, não, a gente não se mete, não, a gente não pode influenciar, mentira. A igreja é que tem que influenciar a sociedade que está corrompida. Está indo de mal a pior. Estás, pois, firmes, trazendo em volta à cintura a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos é o dilema. Vestindo a couraça da justiça, o nosso Deus é o Deus de justiça, irmãos. A justiça será feita no nosso país. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual você vai poder apagar todas as armas, as setas malignas do inimigo. Usar o capacete da salvação. Filosofias vãs não vão entrar na minha mente, não. Porque eu estou com o capacete da salvação, eu estou com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o maior livro, o livro dos livros, o livro de regra, de fé e de prática. Não é o manifesto comunista, não. É a palavra de Deus. Ora no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, tendo isto em mente, vigie com toda a perseverança na oração por todos os santos, e a vitória é garantida no nome de Jesus. Essas palavras são minhas. Então é tempo de guerra. Muitas igrejas estão orando. E no dia 28 desse mês, nós vamos fazer a mega vigília. Nós vamos nos reunir com outros irmãos de outras igrejas e fazer a mega vigília para a glória de Deus. Aleluia. E no dia 30, irmãos, meu Deus, quem zombou no dia 2, quem vibrou no dia 2, vai chorar. Vai chorar. Porque é a vontade de Deus. Eu quero finalizar com uma experiência que a Bíblia traz. Aí você diz, pastor, eu nunca vivi uma experiência dessa. Estamos vivendo hoje. Nós vamos escrever essa história. E eu quero contar para os meus bisnetos. E dizer, no ano 2022, nós travamos uma guerra espiritual, onde o principado queria entrar. Então a igreja se uniu, a igreja orou, e o inimigo não permaneceu. E vivemos, meus netos, um tempo de paz e de abundância como a gente nunca tinha visto antes. Eu vou escrever isso. Você também. Então a gente lê as experiências da Bíblia, a gente fica dizendo, e como isso não acontece aqui? Porque a gente está cego para o mundo espiritual. Mas veja o que é que diz. E a gente vai terminar a palavra com essa leitura.
Vamos terminar com essa leitura de 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode marcar aí. Vou ler rapidamente. Deus concede vitória a quem? A Josafá. Quem nos dará a vitória, irmãos? Porque a gente não pode lutar contra o sistema. Pode. Não pode. A gente não pode lutar. Mas Deus pode. E Deus lutou. Interveio. E o que é que diz? Vou ler aqui na tela. Vamos colocar o versículo capítulo 20. E vamos lendo. Se os irmãos tiverem disposição de ler o capítulo todo, será bênção, mas nós vamos ler apenas até o versículo 30. Aleluia. 21. 20, capítulo 1. 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos neunitas, decidiram atacar o reino de Deus. Quem eram os deuses de Amon e dos moabitas? Era um deus chamado Moloque, um dos. E quem é Moloque? É o deus que recebe sacrifício de crianças. E como é que nós oferecemos hoje o sacrifício de crianças? Através do aborto. Todo aborto é um sacrifício a Moloque. Então essa nação abortista queria invadir o povo de Deus. Vamos lá. Depois disso, então vieram alguns avisar a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu o quê? Grande medo. Quem não sentiu medo, irmão? Domingo, irmão, eu fiquei desconcertado. Quando eu olhei, eu disse: meu Deus, Senhor, vai ganhar. Vai ganhar, Jesus. 48. E eu disse: pronto. Fiquei aflito. Senhor, tem misericórdia. Não, Deus, não. A mão de Deus parou. Decidiu buscar o socorro do Senhor, convocou o jejum, ele teve medo, então ele buscou o socorro do Senhor, convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. A igreja está levantando um jejum nacional, um clamor nacional. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio do Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade do pátio do novo. Política. E exclamou: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder, há força, e não há quem te possa resistir. Ó Senhor, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não há desde a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor. O teu nome nós estamos proclamando. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga, fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás
e nos salvarás. Para quê? Praga, fome, espada. É o que está querendo vir. Solta. Agora, portanto, eis que descendeste, que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército. Nós não temos poder humano suficiente para enfrentar esse exército imenso que vens para nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltaram para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Toda a igreja. Nunca a igreja se uniu tanto, irmão, como está se unindo. Então aconteceu que o Espírito do Senhor, imagine isso, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Giel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo, reunidos em assembleia. O Espírito Santo toma um. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, parece que eu estou vendo, e vós, habitantes de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. É Deus que pelejará. Amanhã descerei contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrarei na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Deus marcou encontro. Não tereis de lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Posição de guerra qual é, irmão? Jejum, oração. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão. Todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor. Começaram a louvar e adorar o Senhor. Meu Deus, imagine, aquele domingo, os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para... Ouve-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede, sem sombras de dúvida, no Senhor, vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar a palavra profética, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíram na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136, saíram cantando. Quando começaram a cantar, a dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon e de Moabe e os guerreiros dos montes Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Eles começaram a lutar um contra o outro sem entender. Um começou a guerrear, Deus baratinou o sistema.
Eles não entenderam, eles não compreenderam, já estava tudo organizado, a festa já estava pronta, tudo já estava planejado. Deus baratinou eles, como baratinou o povo. E os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do Monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros, lutaram até a morte de todos. Você imagina isso? O povo orando, adorando ao Senhor e os inimigos se matando. Eles que se matem, porque a vitória é do povo de Deus. Assim que todos os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército do inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nem um só guerreiro havia escapado naquele massacre. Meu Deus! Então Josafá e seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Depois da guerra virá os despojos de guerra. Virá um tempo de prosperidade, de bonança para nós e nossas famílias, irmãos. Quantos creem aqui, dão glória a Deus? Então Josafá e seus soldados partiram. E no 4º dia, eles se reuniram no vale Beraá. Bênção, onde louvaram ao Senhor, o Senhor, por essa razão. Até nos nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, Beraá ou Beraca. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos, exultantes para Jerusalém, porquanto o Senhor os abençoara com plenitude e alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa do Senhor, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. E o reinado, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras da sua terra. Deus faz ou não faz? Faz. Então se coloca de pé no nome de Jesus. E nós já vamos cantar a vitória do povo de Deus.